Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo ao Projeto EBD. Queridos, como já dito, nós estamos abordando o livro Lições Bíblicas pela editora CPAD. Nós estamos tratando a respeito do assunto A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Se você ainda não adquiriu a sua revista, eu vou estar deixando para você um link logo acima. Você acessa esse link, você será direcionado ao Mercado Livre. O valor da revista de aluno está na faixa de mais ou menos R$ 8 a R$ 9 e você ainda paga um frete, dependendo da sua localidade, certo? Quero vos passar um assunto importante. Esta aula qual você está assistindo hoje era para estar sendo passada no dia 14 de abril, no domingo passado, mas por motivos maiores ela teve de ser suspensa e está sendo transmitida hoje para você. Hoje nós continuamos a segunda aula. Então, se você tem a sua revista, nós estamos na segunda lição. Nós iremos falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Acompanhe comigo essa leitura, vai estar aparecendo aí na sua tela. Fala textual, viu? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Olha que importante ponto essa aula nos dá. Porfiai. O que significa esta palavra? Porfiai. Se você procurar no dicionário, vai nos dizer que essa palavra significa lutai, brigai, teimai. Certo? Estes são alguns sinônimos dessa palavra. Ou seja, busque com força, com vigor, com perseverança. Lute para entrar no reino dos céus. Lute para entrar pela porta estreita, porque um dia muitos procurarão, mas não poderão entrar. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz que os céus são tomados à força, ou seja, há-se uma luta para conquistá-lo. Nós devemos nos esforçarmos para adentrar pelo caminho estreito. Nesta aula, nós vamos explanar um pouco a respeito disso. Acompanhem a verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Que maravilha. Você que puder, pegue a sua Bíblia, leia comigo Mateus capítulo 7 e o versículo 13. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura. Diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora, bem rápido, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar os filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha que maravilha de palavra.
Nós vamos ver, então, nesta lição, nós estudaremos a analogia de Jesus Cristo a respeito da porta larga e a porta estreita. Nós vamos entender que o Senhor teve a pretensão de nos ensinar, de nos instruir o caminho certo que leva para a vida eterna. Jesus, em sua alta sabedoria, nos dá o direcionamento da sua palavra. Então, nesta aula, aprofunde-se na intensidade a qual Jesus Cristo nos mostra a respeito deste ensino. Acompanhe comigo na sua tela. Introdução. Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da porta larga, o caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que conduz ao céu. Olha só que bênção. Queridos, quando falamos deste caminho, nós vamos ver que você que pode abrir a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 1. Nós vamos entender que nós temos uma missão, que nós temos um direcionamento da palavra do Senhor. Se você ver lá em Lucas capítulo 1, versículo 75, diz que nós devemos estar em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Ou seja, a nossa vida deve ser santificada ao Senhor. Mas você pode talvez me questionar: Júnior, como eu posso ser santo 100% do tempo? Porque afinal, a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Mas a conotação desta palavra, ser de santos porque eu sou santo, Deus não está dizendo para você ser perfeitinho a todo tempo. Porque afinal, a minha natureza, a sua natureza é pecaminosa. A sua natureza erra. A minha natureza erra. Nós temos em nós a nossa natureza carnal. Nós temos em nós a natureza de Adão. Nós temos em nós a natureza de Adão. A natureza é essa que um dia errou. E através deste erro, o pecado entrou por todo mundo. Mas agora, a palavra de Deus nos ensina o que nós devemos fazer: andar em santidade. Então, quando Deus fala, sede santos, Deus está dizendo, sejam separados, sejam diferentes, sejam diferentes do mundo. Ou seja, o nosso esforço é fugir do pecado, é correr do pecado, ir para longe do pecado, nos afastar das aparências do mal. O mundo só nos traz perdição, mas a porta estreita é que nos leva aos céus. Vamos para o primeiro tópico da lição, que fala sobre portas e caminhos. Acompanhe aí na sua tela o primeiro subtópico, que diz: a porta é estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou em um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que as cidades eram toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Certo? Queridos, quando falamos de uma porta estreita, nós estamos falando sobre um caminho a ser trilhado, um lugar aonde você entra. E quando especificamente falamos de uma porta estreita, falamos de uma porta que dificilmente se é passar com muitas bagagens. Imagine comigo um fardo enorme sobre as suas costas. Um fardo muito grande que excede os limites e a largura do seu corpo. Agora, você se encontra diante de uma porta que somente você consegue entrar. E quando você está para entrar por essa porta, o seu fardo, aquilo que estava sobre as suas costas, não lhe permite entrar.
Dificilmente você consegue. Você tenta entrar de lado, você tenta entrar de frente, você tenta entrar de todas as maneiras possíveis, mas na verdade, este fardo que está sobre as suas costas o impede que você entre. Então, nós vamos entender que este fardo simboliza o seu pecado. A porta estreita só se pode entrar quando se é livre dela. Quem te torna livre deste fardo? Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que ele veio para nos libertar. Jesus Cristo te torna livre do pecado. Mas como assim livre do pecado? Eu sou livre para fazer o que eu bem entender? Não. Você está livre do peso que o pecado lhe traria. Porque, na verdade, pelo pecado que Adão cometeu, e todos pecaram, na verdade, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas pelo ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua redenção, nós fomos justificados. Já este fardo, que era nosso, que nós carregávamos desde o início da humanidade, já foi retirado de nossas costas. A nossa missão agora é fazer com que este fardo não volte às nossas costas. Fazendo o quê? Como nós lemos aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 75. Vivendo em santificação a Ele todos os dias das nossas vidas. E se errarmos? Este é o nosso justificador. Todo o pecado confessado é perdoado. Todo o pecado, quando confessado, é perdoado. E quando se tem o arrependimento, a mudança, você é perdoado e livre desse fardo, tendo assim a possibilidade de entrar pela porta estreita. Ou seja, aquela portinha pequena que só cabe à estrutura do seu corpo. Você entrará por ela, se livrando do pecado. Vamos ver o que diz a Bíblia. Abra ela comigo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, seu capítulo 4, e o versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Olha que versículo maravilhoso. Deus não te chamou para carregar este fardo, como eu falei, mas Deus te chamou para a santificação. Santifique-se e desfrute das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem o melhor caminho para ti. Talvez não o mais fácil, mas sim o caminho passageiro que te levará aos céus. Morada de Deus, você alcançará este lugar. Vamos para o segundo subtópico, que diz o caminho apertado. Acompanhe aí na sua tela. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver, que evidencia a salvação ou perdição. Neste sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tlibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros nos céus, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Se encontra lá em Mateus 5. Quando falamos de um caminho apertado, nós estamos falando sobre algumas decisões, alguma conduta de vida. Sempre quando você escolhe algo, você deve lutar por aquilo. Todas as decisões da sua vida devem ser concretas. Não tome decisões a meio termo. Porque aqueles que tomam decisões a meio termo se tornam fracos. Pois se a sua decisão é uma, siga-a. Porém, se ao ver que a sua decisão não te levará a nenhum lugar, saiba decidir novamente, pois as suas decisões serão de grande influência ao seu futuro. E isso em todas as áreas da sua vida. Mas agora, em especial, nós estamos falando de uma vida, uma caminhada com Cristo.
Se a sua decisão é de seguir pelos caminhos tortos, de seguir pelo caminho largo, a porta larga, então saiba que você está percorrendo um caminho perigoso, do qual você pode não voltar. Saiba que este caminho poderá te levar à perdição. Nós entenderemos um pouco dele um pouco mais adiante a aula. Mas é que, na verdade, o caminho apertado tem uma função. Leia comigo o que está escrito lá em 2 Coríntios, seu capítulo 5, versículo 14. Diz assim, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. Mas olha só, a parte A deste versículo. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, o Evangelho, nos constrange a tomar práticas certas, corretas diante de Deus. Todo cristão deve examinar as Escrituras. Todo cristão deve andar de modo segundo a qual Deus nos ordenou caminhar. Não seguindo as instruções do Senhor, este nos levará à perdição e à vida eterna, mas não com Deus, mas sim no fogo do inferno. O inferno será uma realidade para aqueles que tomaram a decisão de entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Porém, a morada celestial, os céus, a morada com Cristo, as ruas de ouro, os muros de jaspe e rubi, estes serão vistos por aqueles que trilham o caminho apertado e a porta estreita. Acompanhe comigo essa leitura. Terceiro subtópico diz a porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. A respeito da porta larga e o caminho espaçoso, nós devemos compreender que é um caminho que é sedutor, porque afinal a minha e a sua carne têm desejos. A sua carne, a minha carne, tem vontades. Vontades essas que não condizem com condutas cristãs. Vontades essas que eu e você todos os dias devemos nos esquivar. Vontades essas que podem nos levar à perdição. Mas eu trago uma luz para você. Lá em Juízes capítulo 21, 25, eles não tinham reis. Porém, eles não tinham um rei. Porém, eles viviam segundo a sua própria maneira. Aqueles que vivem segundo a sua própria maneira não estão vivendo de acordo com a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e conduta. Aqueles que andam segundo as suas próprias vontades não caminham de acordo com as vontades de Cristo. Vontades estas que não levam ao céu. Mas a palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva de seu interior. Ou seja, o caminho espaçoso, a porta larga, só te conduzirá à perdição, enquanto a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Siga a Bíblia,
siga a palavra. Siga a nossa única regra de fé e conduta, que é a Bíblia Sagrada. Acompanhe comigo. O segundo tópico vai nos falar o porquê entrar pela porta estreita é difícil. Olha só, é uma pergunta. Acompanhe comigo essa leitura. O primeiro subtópico diz: uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflamado, a idolatria, entre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Queridos, Cristo morreu por todo o mundo, mas porém, a eficácia da morte de Cristo na minha, na sua vida, só será possível se nos tornarmos eleitos de Deus. A palavra de Deus vem nos dizer, lá em João, capítulo 6, e o versículo 37 diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Olha que palavra interessante. O mundo que se chegar ao Cristo, este ele não lançará fora. Olha também o que diz lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 24 diz o seguinte: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Ou seja, para se viver uma vida com Cristo, é necessário que algo dentro de si morra. Nós devemos morrer para o mundo, para assim viver para Cristo. Mas o que eu estou falando aqui é de algo que nós devemos deixar de seguir. Os nossos desejos, andar em espírito. Lá ainda em Gálatas, Paulo nos diz que nós devemos andar em espírito para que não cumpramos com as concupiscências da carne. Não cumprindo com as concupiscências da carne, nós estamos no caminho a qual Jesus Cristo nos diz. Jesus em si diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, ele não está dizendo que ele é uma estrada para que você pise e vá para algum lugar. Mas ele está dizendo, eu sou a maneira de viver. Eu sou o jeito que você deve seguir. Eu sou a conduta que você deve trilhar. Eu sou o modo que você deve agir. Pois, se estamos agindo como Cristo agiu, então estamos nos achegando ao Pai. Mas este caminho pode levar até mesmo à morte. Como, por exemplo, como nós vemos muitos discípulos que morreram por amor ao Evangelho. Mas uma coisa é certa, Filipenses capítulo 1, versículo 21, vem nos dizer o seguinte, porque o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui na terra, nós estamos de passagem, mas na verdade, isso tudo é temporário. Passarão-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de se passar. E a promessa de que Ele nos fez, ainda lá em João 14, Ele foi nos preparar um lugar. E haverá um dia a qual nós iremos morar com Cristo nos céus de glória. Queridos, continuemos a lição. Segundo subtópico fala, as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites
e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito de entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Queridos, o mundo atrai, o mundo chama, o mundo é do maligno, o mundo quer que você vá para ele. O inimigo, unicamente, não quer que você faça as vontades dele, mas quer que você faça as suas vontades. As suas vontades para o inimigo já é o suficiente, porque na verdade, se você anda segundo as suas vontades, você não está andando segundo os mandamentos do Senhor. Mas agora, se você anda segundo a vontade de Cristo, você permanecerá para sempre. E este sempre, eu estou dizendo para você aqui agora, é na vida eterna. Você tem vida eterna com Cristo, se seguir os preceitos que a Bíblia nos ensina. Lá em Salmos capítulo 125 diz, olha só, abra sua Bíblia e leia comigo. Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Olha que prodígio, olha que beleza, olha que maravilha. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que andam segundo as suas palavras, não se entregam à jornada de prazeres, deleites e libertinagens que o mundo traz, mas anda segundo a liberdade de Cristo. Pois se engana aquele que acha que tem liberdade no mundo, se engana aquele que acha que é livre no mundo. Pois na verdade, o mundo só lhe traz uma ilusão de liberdade. Na verdade, ela está te trazendo libertinagem. Você age da maneira que quer, uma maneira desenfreada, uma maneira louca de viver. Deixa a vida te levar, a vida te leva. Com certeza, se você deixar a vida te levar, ela vai te levar para o inferno. Mas se você deixar que Jesus Cristo guie a sua vida, tenha certeza que a sua vida será conduzida aos céus. Nossa morada. Você é cidadão e herdeiro dos céus. Então, eu repito aquela palavra que está escrito em Lucas 13:24. Porfiai, lutai por entrar pela porta estreita, porque um dia muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão encontrar. Este é o tempo. O tempo é agora, para que você se arrependa dos seus maus caminhos e siga Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos ensina: aquele que quer vir após Cristo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e assim o segui-lo. A porta larga é um caminho de muitas oportunidades para que você se esbanje no mundo. Mas o caminho apertado, a porta estreita, é o que te trará a verdadeira liberdade a qual Cristo nos prometeu e a verdadeira morada a qual nós estamos destinados a percorrer. Acompanhe a leitura comigo. Terceiro subtópico diz as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou.
Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Queridos, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, que diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os abusadores de si mesmos, com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados e fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essas são as exigências que o Evangelho nos traz. Você deve caminhar segundo a palavra de Deus para que adentre aos céus. Você deve estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo, não firmado na areia, que quando a chuva vem derruba sua casa, mas firmado na rocha, que é Jesus Cristo, firmado na palavra, firmado na presença de Deus. Então estaremos prontos para criarmos raízes e enfrentar os obstáculos da nossa vida cristã. Nossa vida tem obstáculos, e às vezes obstáculos a qual nós olhamos e não vemos soluções. Salmo 121, o salmista vem nos dizer: eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Talvez o seu problema é do tamanho de um monte enorme, é grande, não se há solução. Mas, eu te digo, a sua solução não está em cima dos montes, mas acima deles. A sua solução vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este é o seu Salvador. Este é o seu libertador. Este é o Senhor, que tem vida eterna, vida com abundância para a sua vida. Saiba que os caminhos do mundo, o caminho espaçoso, a porta larga, só te trará destruição, mas a porta estreita, o caminho apertado, que é o caminho a qual Jesus Cristo nos ensina a trilhar, este caminho te trará a vida que o Senhor Jesus Cristo te prometeu. Você tem a esperança em Cristo Jesus. Você tem a fé em Cristo Jesus. Você tem o amor que Cristo te proporcionou. Então, que a sua esperança esteja firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, para que você adentre pelos portões celestiais. Esta é a sua promessa. Essa é a sua herança. Então, receba. Busque. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque um dia muitos tentarão e não conseguirão entrar. Este é o tempo. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Siga na contramão do mundo para que você chegue aos céus. Vamos para o terceiro tópico da lição. Diz: entrando pela porta e pelo caminho do céu. Acompanhe comigo esta leitura. O primeiro subtópico diz: arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, a mensagem empregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois a sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão de meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado
reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Nós observamos que as mensagens trazidas pelos profetas, as mensagens trazidas por João Batista e até mesmo as primeiras mensagens de Jesus Cristo no monte, Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependimento gera mudança. Mudança de vida é a regeneração. Mudança em Cristo Jesus é o que te leva a ter nova vida. Não somente uma vida terrena, não somente uma vida aqui na terra, mas uma vida que ecoa para a eternidade. Esta vida nos foi prometida. Esta carreira que nos está proposta, trilhar os caminhos da salvação, não são fáceis, são exigentes, mas nós devemos o trilhar para que possamos um dia obter a glória eterna, obter a presença de Deus face a face a nós, para que estejamos nós face a face com o Senhor Jesus, face a face com Deus Pai. Este será o nosso presente. E mais, segundo as suas obras, você tem um galardão nos céus, te esperando. Mas as suas obras não te salvam. O que te salva é o arrependimento. O que te salva é a mudança de vida. O que te salva é trilhar os caminhos que Jesus nos ensina. O que te salva não são as suas obras, porque senão você se vangloriaria disso. Mas, para a glória de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, nós nos arrependemos e cremos que Ele é a nossa salvação. Então, assim, realizamos as nossas obras, porque uma fé sem obras é morta. Realizando as nossas obras, nós temos o nosso galardão nos céus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa promessa. Essa é a nossa maior revelação, a qual enfrentaremos a vida eterna. Acompanhe comigo. Segundo subtópico, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Queridos, abra comigo a sua Bíblia em 1 João. Capítulo 1 e o versículo 9. Diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão de pecados é um ponto importantíssimo para o início de uma nova vida. A confissão dos pecados é um ponto importante para se ajuntar ao arrependimento. Pois se você se arrepende e confessa o teu pecado, este será perdoado por Deus. E quem é o homem para que não perdoe um pecado que Deus já perdoou?
Quem é o homem para não perdoar aquilo que Deus já perdoou? Eu e você somos meramente instrumentos que, se não nos colocarmos em condições de instrumentos bons e agradáveis, seremos lançados fora. Porque a própria palavra diz que o machado está colocado à raiz, e aquele que não produz bons frutos, este será lançado fora. A árvore que não produz fruto vira lenha, só serve para queimar e vira cinzas. Mas a árvore que produz bons frutos, essas também até mesmo purificam o clima, geram bons frutos. Nós devemos seguir as palavras, perdoar aqueles que nos ofendem e mais, confessarmos os nossos pecados diante de Deus, para que possamos então ser perdoados por Ele. Nós devemos reconhecer que somos falhos, devemos reconhecer que somos seres humanos diante de Deus. E então, assim, a graça de Deus é superabundante em nossas vidas. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. Vamos para o terceiro subtópico e última parte dessa lição, que diz assim: produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, entre outros. Isso era a prova que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Mas vamos ver que a necessidade de produzir frutos dignos de arrependimento é crucial para que nós possamos caminhar com Cristo. Nós vamos ver que Jesus estava passando por um caminho. Ele avista uma árvore, uma figueira, que estava cheia de folhas, porém não tinha seus frutos. Diferentemente de qualquer árvore, a figueira começa a produzir os frutos primeiro, para depois produzir as suas folhas. Mas aquela árvore estava cheia de folhas. Então Jesus Cristo, com toda a autoridade, olha para a árvore e a diz: que não dê frutos nunca mais de ti. A árvore se seca e murcha. E o que essa palavra nos traz de lição? Às vezes a aparência é bonita, às vezes a aparência é formosa, às vezes a aparência é reluzente, é bonitinho, é bonitinha, é agradável aos olhos. Que criatura linda, que coisa perfeita. Nossa, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Olha como ela faz tudo certinho. Mas na verdade, os verdadeiros frutos do arrependimento não estão sendo gerados. E aqueles, pois, que não geram frutos dignos de arrependimento, não servem para nada mais do que murchar e virar lenha. Se você acha que se as pessoas terem uma boa vista da sua vida, mas na verdade a sua vida, no oculto, está uma vida de perdições, saiba que de nada adiantará as pessoas verem você ter um bom testemunho diante aos olhos dos homens. Deus conhece o seu coração. Nós vamos ver que Samuel chega na casa de Jessé. Ele vê os filhos de Jessé. Ele vê o primeiro filho, o segundo, o terceiro e o quarto, e assim sucessivamente. E vê que todos eram formosos. Vê que todos eles tinham estaturas para serem reis.
Todos tinham estaturas para serem guerreiros. Porém, Samuel se equivoca ao achar que talvez o primeiro filho seria o rei. Porque, na verdade, era o maior, mais formoso, talvez. E quando Samuel pensa que é ele, Deus diz a Samuel: Samuel, este não é o rei. Nenhum destes será o rei de Israel. Porque, na verdade, Samuel, você olha para a aparência, homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Deus via o coração de Davi, que era o menor de seus irmãos. Um menino de não grande estatura, um menino franzino, um menino simples, humilde, que cuidava das coisas de seu pai, mas porém com um coração segundo o coração de Deus. Homem este que era segundo o coração de Deus. A aparência não importa, mas o que flui de dentro de você é o que Deus vê de verdade. Você pode estar bonitinho, você pode estar fazendo tudo certinho. A intenção é boa. Mas se intenções fossem boas, Uzá não tinha morrido ao tentar segurar a arca da aliança. Uzá não tinha morrido por fazer uma boa intenção. Boas intenções não se encaixam no reino de Deus, mas sim uma vida justa, uma vida reta diante de Deus. É o que Deus vê o coração e se agrada. Estes são os que andam segundo o caminho. É necessário se converter dos seus maus caminhos. É necessário que se haja mudança de vida, mudança de entendimento. Paulo se converte. Paulo achava que o que ele fazia prendendo cristãos era certo. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta a ele, nós vamos ver que Paulo se converte. Quando Paulo realmente entende o que é o Cristo que morreu na cruz, ele se converte. Pedro erra. Pedro nega Jesus. Pedro, por muitas vezes, comete erros. Mas quando ele entende a verdadeira essência do amor de Cristo, quando ele realmente se converte e se enche do Espírito Santo, este vira um dos maiores ganhadores de almas da história. Paulo era perseguidor de cristãos, mas quando se converteu, virou um cristão e foi um dos maiores apóstolos da história, um dos maiores constituidores de igrejas da história. O arrependimento deve levar à mudança. Produzam frutos dignos do arrependimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estas são as palavras que o Senhor tem para o meu e para o seu coração. Acompanhem na sua tela a conclusão. No momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Olha só, você só alcançará verdadeiramente por meio de o verdadeiro arrependimento, confissão dos seus pecados. E assim você experimentará o perdão de Deus para a sua vida. Queridos, essas foram as palavras das aulas de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Eu espero que você tenha absorvido estes ensinamentos, que são valiosos para a vida cristã. E eu concluo esta aula te fazendo uma pergunta. Nós estamos, de fato, nós estamos verdadeiramente trilhando o caminho apertado? Responda essa pergunta para você mesmo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida.
Estarei de volta no próximo domingo e nós estaremos falando um pouquinho sobre o céu, o destino do cristão. Não perca a aula do domingo que vem. Sejam transformados por essas palavras, que essas palavras entrem no profundo do seu coração e que, através dessas aulas, vocês possam ser edificados pela palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e eu te espero na próxima aula. Deus te abençoe.